Quem trouxe a palavra do Senhor, nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 14. É um dos temas da nossa campanha de Ligue e Desligue dessa semana, é ligando palavras proféticas. Ligando palavras proféticas. Queridos, nós estamos no culto de avivamento. Eu quero falar que o avivamento é muito mais do que aquilo que eu posso receber. Avivamento verdadeiro é aquilo que Deus está nos tornando a ser. Aquilo que Deus está nos transformando para ser. Porque quando você recebe uma bênção, o povo de Israel recebia uma bênção. E eles não eram transformados. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer me tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Deus quer te transformar, para que nós possamos viver esse avivamento que Ele prometeu. Amém, queridos? E a palavra de hoje vai falar bem sobre isso, aquilo que Deus quer te transformar a ser. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 1. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também haja intérprete, para que a igreja receba edificação. Versículo 37. Diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar novamente. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou essa noite para nós. Pai, te louvamos porque o Senhor tem algo a fazer neste lugar. Deus, te louvamos porque o Senhor quer nos transformar, meu Senhor, quer nos equipar, quer nos adestrar. Deus, tem vidas aqui, Senhor, que entraram, Deus, aprisionadas, o Senhor vai libertá-las. Pessoas que entraram abatidas vão ser fortalecidas. Pessoas vão receber ferramentas espirituais novas nessa noite, porque o Senhor já está movendo, Deus, algo sobrenatural. Deus, é um culto de avivamento e nós queremos que a tua vida venha ser liberada, venha alcançar cada coração. Deus, que hoje, Deus, vidas sejam tocadas, curadas, libertas, porque o Senhor está aqui, Pai. Coisas, ó Deus amado, espirituais acontecem, coisas reais, ó Deus, se materializam. Por isso nós cremos, ó Deus, que hoje é a noite, ó Deus, onde seremos tocados por essa graça, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra fala que nós temos que procurar com zelo os dons espirituais. Fala, seguir o amor. Procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo termina esse capítulo todo falando de novo: procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O interessante é que o versículo 5 ele fala assim: ó, eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, mas eu quero que muito mais que profetizem. O interessante é que algumas traduções, elas colocam esse versículo 5 assim, ó, eu quisera, eu gostaria, como se fosse assim, quem me dera que todo mundo falasse em línguas e profetizasse. Mas o verbo está no presente, e o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu quero que vocês falem línguas, eu quero que vocês muito mais que profetizem. Nós vemos que o profetizar aqui não é uma opção, tanto que ele fala no final: se alguém julga ser espiritual, reconheça que aquilo que eu estou escrevendo aqui é a vontade do Senhor, é os mandamentos do Senhor. Por isso eu quero que você entenda que o profético não é algo apenas que a igreja precisa fazer. O profético faz parte da natureza da igreja, daquilo que nós fomos chamados a ser. O profético é aquilo que todos nós temos que buscar com zelo. A palavra fala assim que você não nasce como uma pessoa profética. Você nasce de novo, mas você precisa procurar com zelo. Procurar com zelo, com determinação, com empenho, com dedicação, gastando tempo.
para se tornar uma pessoa profética. O que é o profético, querido? Para nós entendermos. O que é profetizar? O que é o profético? Tudo que é inspirado pelo Espírito Santo é o profético. Tudo que vem do sopro de Deus, tudo que vem do sopro divino e que é trazido para nós, faz parte do profético. Toda capacitação, iluminação, toda revelação, tudo aquilo que Deus traz de informações que nós não sabíamos, faz parte do profético. O profético, amado, é quando você tem certeza que aquele estímulo, que aquela verdade foi revelada por Deus, foi trazida pelo Espírito Santo. E todos nós fomos chamados para viver essa identidade. Quando fala lá em Atos 2, 17, 18, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito e profetizarão. É uma identidade para todo mundo que recebeu o Espírito Santo. Todo mundo que tem o Espírito Santo, ele tem uma identidade de filho e de servo. E Deus fala, todos os meus filhos e os meus servos profetizarão. Porque se o profético é você fazer algo inspirado pelo Espírito Santo, se o profético é você fazer algo guiado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus fala em Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então todos nós, de uma forma menor ou maior, compreendendo ou não compreendendo, nós temos o profético sobre nós, porque o Espírito da profecia habita em nós. Aquele que vem nos dirigir, ele habita em nós. Amém, queridos? O profético, ele pode ser, assim, uma coisa mais subjetiva, na forma de um pensamento inspirado, de um sentimento inspirado, de uma vontade inspirada, de uma sensação, de uma percepção, de uma ideia inspirada. Então, um profético mais subjetivo, mais escondido. Nós podemos ter um profético mais claro. Quando você entende realmente que aquilo que você está fazendo está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Há conselhos proféticos. Há louvores que nós cantamos, que nós entendemos que aqueles louvores estão sendo trazidos por Deus. Louvores proféticos. É aquele momento de cantar aquela música. Tem mensagens proféticas que nós entendemos que aquilo está vindo do coração de Deus. Então, o profético, ele pode ter essa clareza, onde nós vamos saber que aquilo está vindo do coração de Deus. O profético pode ter também ser manifesto de uma forma poderosa, com, de fato, coisas sobrenaturais, com revelações, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, curas, milagres, profecias. Também pode vir em atitudes simples. Quando aquela atitude que você está fazendo é dirigida pelo Espírito Santo, é uma atitude profética. Então, nós somos pessoas proféticas. Nós temos um coração para ser dirigido pelo profético. Deus, ele derramou o Espírito Santo, e todo mundo que tem o Espírito de Deus, ele tem uma identidade profética. O profético não é para uma elite que vai profetizar com dom de profecia. O profético é para todos os filhos e filhas que vão ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te desafiar nessa noite, ligarmos palavras proféticas, não porque nós vamos declarar somente o que a Bíblia declara, mas porque nós vamos entender o que está no coração de Deus. Nós vamos entender que nós temos uma identidade para receber o que está no coração de Deus. Porque o profético é quando nós recebemos o que está no coração de Jesus. Para aqui e agora. O que Ele quer fazer aqui e agora. Se você tiver com o ouvido profético, você vai estar ouvindo o próprio Jesus falar com você. Se você tiver com o coração profético, você vai ter sentimentos e vontades que vão ser despertados dentro de você. Isso é se abrir para o profético, desejar que o profético te dirija. E o apóstolo Paulo fala, procure com zelo, se empenhe, dedique-se a ser uma pessoa profética. Amém, queridos? Porque você não nasce assim. Você tem que se transformar para essa identidade. Isso não é Deus te dar com vara mágica, mas Deus fala, procure. Busque. Busque sensibilidade, busque discernimento. Busque ouvir minha voz. Busque as coisas do alto.
busque as coisas sobrenaturais, busque ser uma pessoa que entende a minha vontade, busque o que está no meu coração. Quem tem que buscar isso sou eu e você. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz um capítulo todo na Bíblia falando para nós que ele quer que todos profetizem. E ele fala mais aqui, ele fala que esse profético tem um propósito. No versículo 3 fala assim, ó: o que profetiza fala aos homens para edificação. Versículo 4 fala assim: o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5 fala: eu quero que todos profetizeis para que a igreja receba edificação. Versículo 12 fala: abundais nos dons para edificação da igreja. E versículo 26 fala assim: quando vocês se reúnem, cada um tem uma faceta profética, faça tudo para edificação. Ele repete inúmeras vezes que os dons espirituais, principalmente o profético, é para edificar a igreja. É para edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? Mas eu quero que você entenda que a igreja também não é ainda o que ela foi chamada a ser. Ela está em construção. Ela está em construção. Jesus falou assim, ó, Mateus 16, 18, ele fala: eu edificarei a minha igreja. E o profético edifica a igreja. Eu quero que você entenda que existe uma planta, uma maquete. Existe um projeto original, dada a eternidade, que Deus pensou sobre a igreja, que Deus pensou sobre mim e sobre você. Tem um plano, tem um desenho que Deus fez ao teu respeito. E nós estamos aqui para sermos construídos para esse projeto. E o profético, ele busca o que está no coração de Deus para trazer para o coração dos homens. Ele busca o que Deus quer fazer aqui e agora. E ele tem uma atitude de obediência aqui e agora. Por isso que fala que o profético é uma das principais ferramentas para a edificação da igreja. Por quê? Porque você vai receber coisas inspiradas do coração de Deus. E no coração de Deus está aquilo que a igreja foi chamada a ser. E aquilo que a igreja foi chamada a fazer. No coração de Deus está a identidade da sua igreja e a missão da sua igreja. Cada igreja local tem uma identidade, sabia disso? Cada igreja local tem um propósito na cidade. E nós precisamos entender qual é a nossa identidade como igreja no coletivo. Qual é o nosso propósito como igreja no coletivo. E qual é o nosso propósito, nossa identidade também individual. O que Deus me chamou a ser e a fazer. Amém? Mas para isso eu quero primeiro falar o que é a igreja. Qual é o significado de igreja? A palavra igreja significa eclesia. E a palavra eclesia no grego, ela significa os chamados para fora, para uma reunião solene, com o objetivo de deliberações em prol da cidade, em prol da polis. Isso é o significado de eclesias, os chamados para fora dos seus lares, para uma reunião, onde vai ter decisões, direções, deliberações, que vêm do coração de Deus. Esse termo, eclesia, não era um termo que foi inventado por Jesus. Eclesia era um termo grego que já existia. Os gregos tinham a sua eclesia. Os gregos se reuniam, chamavam pessoas, selecionavam pessoas para deliberar em prol da cidade, para tomar decisões de governo. E Jesus falou assim: eu também vou ter a minha eclesia. Eu vou chamar pessoas e vou dar autoridade para essas pessoas. E eu vou trazer a minha vontade para essas pessoas, para a implantação do meu reino, da minha vontade e do meu governo. É isso que é a eclesia, os chamados para fora dos seus lares, para uma reunião solene, onde vai ter capacitação, direção de Deus, onde Deus vai trazer a sua vontade para a implantação do seu reino. Amém, queridos? O interessante é que eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja, mas você não é igreja sozinho.
Eu não sou igreja sozinho. A palavra igreja no coletivo, os chamados para fora dos seus lares. Está no coletivo. Nós, o ajuntamento da igreja local, da comunidade local, é a eclesia. Interessante que a moda de hoje é ser desigrejado, não ter igreja. E desigrejado é fora do projeto de Deus, porque a igreja é o chamado para fora dos lares para uma reunião solene. Por que uma reunião solene? Porque a vontade de Deus, o reino de Deus, se estabelece no coletivo. É na reciprocidade, na mutualidade. É servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros. Sendo inspirado pelo Espírito Santo, um na vida do outro. É que nós vamos levantar a igreja. É esse profético que levanta, que traz crescimento à eclesia. Porque quem profetiza, ele traz edificação, ele traz crescimento à eclesia. Amém, queridos? Mas eu queria falar de uma palavra também, que é sinônimo para a eclesia. Que Jesus, ele trouxe um termo mais íntimo e mais romântico para a eclesia, para a sua igreja. Quando ele fala através do apóstolo Paulo, Efésios 5, 25, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou pela igreja, para santificar a igreja, tendo purificado a igreja com a lavagem da água, pela palavra de Deus, para apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem coisa semelhante, nem ruga, irrepreensível e sem defeito. O interessante é que ele fala assim como um marido tem a sua mulher e deve amar a sua mulher, Cristo tem a sua mulher. E a mulher de Cristo é a igreja. Que o termo que depois é usado, que ela é a noiva do Cordeiro. Então não só a igreja é a reunião dos capacitados para implantar o reino de Deus. Igreja também é chamada como a noiva do Cordeiro, a futura esposa de Jesus, que haverá um casamento, onde essa noiva vai ser preparada, onde essa noiva está sendo preparada para um casamento com o noivo. Então eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja, mas também eu faço parte da noiva, e você faz parte da noiva. Amém, queridos? E nós vemos que o profético, ele edifica a igreja. Então o profético também, ele está edificando a noiva. Ele está cuidando da noiva, preparando a noiva. O profético é quando você entende, sabe, que você está recebendo sensibilidade, inspiração, discernimento. Você está entrando num nível maior de comunhão com Deus para preparar a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? E eu quero falar um pouquinho sobre isso então. Então, pessoas proféticas estão edificando a igreja. E tem também um termo sinônimo para pessoas proféticas. E esse termo sinônimo, que também é usado na Bíblia, é amigos do noivo. Pessoas proféticas são amigos do noivo. Amigos do noivo são pessoas proféticas. Vai ficar mais claro. Está confuso, vai ficar mais claro. O que é? Deixa eu falar o texto. É João 3, 29. Quando João Batista, precursor de Jesus, ele fala assim: aquele que tem a noiva é o noivo. Ele que comprou com seu próprio sangue. Ele que é o dono da minha vida e da tua vida. Quem tem a noiva é o noivo. Daí ele fala assim: um amigo da noiva, um amigo do noivo está presente e ouve a sua voz. E muitos se regozijam em ouvir a sua voz. E essa alegria já se cumpriu em mim. Então ele se autodeclara amigo do noivo. E ele dá algumas características de ser amigo do noivo. Mas esse termo era um termo também que culturalmente tinha um significado. Primeiro eu quero falar o que é ser um amigo. O que é ser um amigo, gente? Um amigo é um companheiro. Quando a gente pensa num amigo, a gente pensa num companheiro. Uma pessoa que você gosta de estar junto, que você gosta de compartilhar,
que você gosta de conversar, você gosta de estar com ele. Um amigo. O que é um amigo? Um amigo é uma pessoa que você estabelece uma relação de afeto com essa pessoa. Você quer o bem do amigo. Você quer o melhor do amigo. Você quer que o amigo seja próspero, seja feliz, que as coisas boas aconteçam com o teu amigo. O que é um amigo? Um amigo é um confidente. É alguém que você tem para desabafar, para contar segredos, para ser sincero e falar a verdade, e também ouvir verdades. Porque quem é amigo e tem amigo, ele tem que escutar verdades também. Eu sei que a coisa mais rara hoje é a gente ter amigos. A gente tem muita gente que anda com a gente, mas amigos nesses termos, de pessoas confidentes, pessoas que você quer o bem, gosta de estar com elas, são poucas. Tem gente que não tem nem amigos de verdade, e nem sabe ser amigo e nem amiga. Mas o amigo é aquele que gosta de estar junto com o amigo, tem prazer de estar com o amigo. Mas o termo que é usado aqui é amigo do noivo. O interessante é que não é o amigo do Senhor, o amigo de Deus, mas o amigo do noivo. E esse amigo do noivo, culturalmente, ele tinha uma função. O amigo do noivo era aquele que era designado pelo noivo para preparar todas as coisas do casamento do noivo. Presta atenção. Todas as coisas. Ele que tinha que organizar a festa, chamar os convidados, organizar os aposentos, porque a festa era 7 dias de casamento. E o amigo era o responsável por tudo isso. O amigo recebia os recursos do noivo. E recebia também a vontade do noivo. E ele estabelecia todas as coisas para o casamento do noivo. Ele preparava todas as coisas para o casamento do noivo. Quando João Batista ele fala assim, eu sou amigo do noivo. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou aquele que estou preparando a noiva. Eu estou preparando a festa. Eu estou preparando as roupas. Eu estou recebendo do noivo os recursos, a vontade. Eu estou ouvindo a sua voz para receber dele o que ele quer. Para preparar a sua noiva e preparar a festa do seu casamento. Esse é o termo amigo do noivo. E eu quero que você entenda que ser uma pessoa profética é alguém que edifica a igreja. E ser amigo do noivo é aquele que equipa e prepara o casamento do noivo. São sinônimos. Ser uma pessoa profética e ser um amigo do noivo é a mesma coisa. O que quer dizer? Quando você entende a tua identidade profética, quando você entende a tua sensibilidade profética, quando você entende o teu papel de servir ao corpo, à igreja local, com os teus dons, com a tua vida, com o teu coração, quando você aprende que você tem que amar o que Jesus ama, que é a sua igreja, você começa a se tornar amiga do noivo, amigo do noivo. Alguém que vai fazer um papel de prepará-lo, e de preparar o casamento, preparar a igreja, preparar as pessoas. Alguém que vai carregar um encargo no coração, uma incumbência aqui dentro. Alguém que vai carregar uma responsabilidade. Eu fui chamado para ser íntimo de Jesus, para preparar a sua noiva para o casamento de Jesus. Eu sou o amigo do noivo, a amiga do noivo. Amém, queridos? Porque não adianta nós falarmos que nós temos que profetizar, se nós não entendemos que identidade nós temos para profetizar. Então a primeira identidade, você é uma pessoa profética. Você foi chamado para ser uma pessoa profética. Outra verdade, você foi chamado para ser amigo do noivo. Amiga do noivo. Para preparar a noiva e o casamento para o noivo. Para isso, querido, eu quero que você entenda que a noiva não está preparada. E Deus precisa de você. A igreja não foi ainda construída como deve ser. E Deus precisa de você. Mas isso é para quem quer algo mais de Deus, para quem busca algo mais de Deus. As características do profético é quem quer entrar nesse lugar de inspiração, para receber o coração de Jesus, para trazer o coração de Jesus para o aqui e agora, aonde estiver. E amigo do noivo, a gente vai ver aqui as características. 2
textos. Um é aquele que nós lemos, o outro está em João 15, 14, 15, diz assim: vós sereis meus amigos. João 15, 14. Vós sereis meus amigos, disse Jesus, se fizerdes o que eu vos mando. E versículo 15 ele fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi, tudo quanto eu ouço do meu Pai, eu conto para vocês. Eu faço conhecido para vocês. Nós vemos que fala de duas características. Amigo é aquele que se dispõe a fazer o que o amigo pede. E amigo é aquele que vai ouvir tudo o que o amigo quer falar. E nós vemos que é a mesma coisa que João Batista disse. Ele falou assim, ó: quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, ele está presente. Algumas traduções falam, ele o assiste e o ouve. E muito se alegra com a sua voz. Eu quero que você preste atenção. Quando fala assiste ou estar presente, a palavra grega é istemi. Istemi significa colocar-se em pé, em prontidão, para fazer algo para alguém. Por isso que fala assim, que o amigo do noivo o assiste, ou está presente. Porque na verdade o amigo do noivo tem uma característica: ele está pronto para fazer o que o noivo pede. Ele está em pé, perto do noivo, para fazer o que o noivo quer. E eu quero que você entenda, amado, que não é só você querer ter uma experiência espiritual, não é só querer algo para abençoar a tua vida e a tua família. É você querer o que Jesus quer fazer através de você. É você querer o que Jesus planejou para a tua vida. É você querer ser o que Ele chamou você a ser. É você querer os dons que Ele já planejou para você. É que você querer fazer a missão que Ele já confiou para você. É você desejar ser o que Deus já pensou desde a eternidade passada para você. É isso que você tem que falar: Senhor, eu quero estar presente para obedecer. E não obedecer mais como escravo que recebe uma instrução do seu senhor, porque isso é uma coisa distante, fria. Quando um patrão fala para o empregado fazer algo, ele não tem que prestar conta, ele não tem que explicar nada. Mas quando um amigo fala, diz lá, Jesus falando assim: vocês vão ser meus amigos, porque tudo que meu Pai estiver falando, eu vou estar transmitindo para vocês. Jesus tem vontade de falar. Jesus quer falar tudo o que está no coração do Pai. Ele quer revelar tudo o que está no coração de Deus. Mas Ele vai falar tudo o que está no coração de Deus para pessoas que querem ouvir o que está no coração de Deus. Então não só nós temos que ter prontidão e obedecer, mas nós temos que ter desejo de ouvir a voz do noivo. Aqui o texto de João 3:29 fala assim, ó: e muito eu me alegro com a sua voz. O amigo do noivo muito se alegra com a sua voz. Eu busquei o significado. O muito no grego é chara, e alegra ou regozija é chairo. São dois termos redundantes, porque chara é alegria, prazer, contentamento. E chairo é extrema alegria, extremo contentamento. Então, quando fala, eu muito me alegro, está querendo dizer o seguinte: eu tenho uma alegria com extrema alegria. Eu tenho um prazer com extremo contentamento de ouvir a sua voz. Em outras palavras, fala que o amigo do noivo, a amiga do noiva, é aquele que tem o seu prazer de vida, o seu prazer maior em ouvir a voz do noivo, e ouvir a voz de Jesus. São pessoas que vão ter o prazer, a sua busca, o seu desejo de ouvir a sua voz, mais do que tudo. São termos redundantes, não tinha como classificar, não tinha como caracterizar, adjetivar. Então colocaram alegria, extrema alegria. Quando ele fala muito, me regozija de ouvir a sua voz. E eu quero que você, querido, entenda, para você ser uma pessoa profética,
O teu prazer tem que ser em ouvir a voz dele. O teu prazer tem que ser em querer saber o que está no coração dele. Porque quando você recebe o que está no coração de Deus, sabe o que acontece com a gente? Passa pela gente aquela voz, nós tornamos um porta-voz, e junto com a voz, junto com a verdade, junto com o sentimento de Deus, junto com a vontade de Deus, passa dentro de nós um rio de amor junto. Um rio de preenchimento, de significado. E quando você entende o que está no coração de Deus, a tua vida passa a ter sentido. Você sai das crises, da depressão, da vida vazia, e se torna uma pessoa que é feliz, porque você tem alegria de ser o embaixador dos céus, um porta-voz dos céus, alguém que conhece o coração do Deus que você serve, alguém que está presente, muito perto, para obedecer, porque você tem prazer em fazer o que está no coração dele. Deus está procurando pessoas que serão amigos do noivo. O profético é aquele que edifica a igreja. E o apóstolo Paulo fala assim, procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente está falando o seguinte, primeiramente, o primeiro, o que vem antes, o fundamental, o principal dos dons, o essencial para a vida cristã, é você buscar o profético. Porque você vai entender o coração de Deus. E vai ser um instrumento para edificar a igreja de Deus. O amigo do noivo, ele tem como o seu hobby maior, seu prazer maior, também ouvir a sua voz. Para servi-lo. Para a festa do casamento. Do noivo com a noiva. E Deus nessa noite está procurando pessoas que vão começar a partir de hoje, procurar com mais zelo. Desejar com mais zelo. Se o profético é tudo que é inspirado, você tem que desejar que Deus fale com você. Você tem que fazer perguntas aos céus. Você tem que mergulhar no coração de Deus. Você tem que desejar não só ser alguém que vem para receber uma bênção, vem para ser tocado porque alguém vai ser usado. Não, você vai ser transformado para ser um agente de milagres, um agente da voz de Deus, um agente da cura de Deus, da natureza de Deus. Você vai ser aquele que vai experimentar o Deus fluindo dentro de você e através de você. E isso é real. Parece algo distante, parece algo que é uma utopia, parece uma irrealidade. Não é. O apóstolo Paulo falou assim, eu quero que todos falem línguas, mas eu quero muito mais. Eu quero muito mais que vocês sejam pessoas proféticas. E nessa noite, querido, eu quero que você entenda. A tua vida vai sair da mesmice, a tua vida vai sair dessa vida de uma pessoa amarga, crítica, ansiosa, fria, vazia. Quando você entender o propósito da tua existência. O nosso propósito é sermos pessoas proféticas e amigos do noivo. Se você não entender isso, você vai continuar vindo para a igreja. Eu venho buscar uma bênção. E vai sair da igreja do mesmo jeito que entrou. Mas quando você entende que Deus está chamando a igreja para uma intimidade, porque você faz parte de uma noiva que está sendo preparada para ser gloriosa, que está sendo santificada, que está sendo lavada pela palavra para ser gloriosa, para ser uma noiva que tem a natureza do noivo, uma noiva que não tem ruga, ela não ficou velha, ela não fica paralisada nos mesmos hábitos, ela anda em novidade de vida, ela não tem mancha, ela está sendo lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Ela é irrepreensível porque ela faz escolhas que está no coração de Deus, porque o Espírito Santo capacita ela a fazer. Ela não vive uma vida aprisionada pelo pecado,
Ela vive uma vida na dependência do Espírito Santo. Por isso é santa, é santificada e sem defeito. Essa igreja está sendo levantada. Essa noiva está sendo levantada. Essa mulher está sendo erguida para o casamento de Jesus com a sua esposa, do noivo com a sua noiva.